Olá! A nossa aula de hoje será sobre os cuidados com a água. Faremos as atividades do livro da página 197 e 198. Mas, para realizarmos essas atividades, precisamos ler a página 196. Veja a seguir algumas atitudes que contribuem para evitar a poluição da água. Temos aqui: o esgoto proveniente das casas e das indústrias não deve ser liberado diretamente em rios e mares. Ele deve passar por uma estação de tratamento antes de ser despejado no ambiente. Não descarte lixo no vaso sanitário. Não jogue restos de comida, casca de vegetais, óleo ou outros materiais no ralo da pia. Junte e descarte esses resíduos adequadamente. Não jogue lixo nas ruas, praias, rios, lagos, mares, entre outros locais. Descarte e separe o lixo nas lixeiras adequadas para reciclagem. E tem aqui também duas atividades que vocês podem estar respondendo no caderninho de vocês. Cite outras atitudes que contribuem para evitar a poluição das águas. E quais dessas atitudes você costuma ter? E quais, em sua opinião, poderiam melhorar? Agora, na página 197, vocês irão observar essa imagem aqui ao lado. Qual a situação apresentada na fotografia? Vocês vão assinalar a resposta correta. É o descarte incorreto de lixo ou é o descarte incorreto de esgoto? Letra B. Como esse tipo de poluição pode ser evitado? Questão número 2. Julgue as afirmativas a seguir, assinalando V para verdadeiras e F para falsas. Primeira opção aí. Para evitar a contaminação da água, devemos descartar o lixo no vaso sanitário? Isso é correto? Sim ou não, de acordo com o que nós acabamos de ver na página anterior? Para evitar a poluição da água, não devemos descartar restos de comida no ralo da pia. O esgoto das indústrias deve ser tratado antes de ser descartado no ambiente. Vocês irão marcar aí V para verdadeiro e F para falso. Agora, reescreva as afirmativas falsas corrigindo-a, se for uma ou se forem mais de uma. Quais estão falsas aqui na questão anterior, vocês vão reescrever corrigindo. Na página 198, podemos observar uma tirinha aqui do Cebolinha, quando ele foi pescar e viu que não conseguia pescar nada de interessante, né? Podemos ver que tinha sapato, lata, um monte de coisa. E ele foi tentar no outro dia para ver se estava melhor a situação. E quando ele chegou na beira do rio, os peixes logo começaram a colocar para perto dele o lixo, falando que o lixeiro tinha chegado. Qual problema ambiental está retratado nessa tirinha? Qual o problema aqui retratado? O que não deveria estar nos rios que está? Por que os peixes chamam Cebolinha de lixeiro? Letra C. Escreva uma atitude que auxilia na prevenção do problema ambiental retratado na tirinha. O que poderia acontecer para que esse problema não existisse? E letra D. De que maneira as substâncias que contaminam a água de um rio podem chegar aos seres humanos? Como nós podemos ser atingidos por esses problemas? Em uma folha, vocês vão elaborar uma historinha, uma charge como essa, falando sobre a poluição das águas. Em seguida, vocês vão enviar a charge para mim, que a tia irá compartilhar no grupo. Um beijo e até a próxima!
Hoje eu tive que revirar o armário para encontrar uma jaqueta. É muito bonita, mas que cheiro é esse? É que minha mãe coloca nafta quando guarda. Nafta? Será que não é naftalina? Você tem razão, naftalina. São essas bolinhas brancas que são colocadas nas roupas para que as traças não façam buracos. É, eu conheço. Mas hoje, quando eu fui procurar a jaqueta, percebi uma coisa estranha. Que coisa? Eu me lembro que quando a minha mãe colocou naftalina na roupa de inverno no ano passado, ela colocou naftalina nessa jaqueta. Eu ajudei. E qual é o mistério? Que na jaqueta só restam algumas bolinhas. O que será que aconteceu com as outras que nós colocamos? Será que as traças comeram? Talvez elas gostem tanto e assim não comem a roupa. Não! A naftalina é um veneno para as traças. E então, será que as bolinhas se evaporaram? Para falar a verdade, eu não sei. Mas evaporar não evaporaram. Hoje nós viemos ao laboratório porque vamos fazer um experimento. Para isso, vamos precisar acender o fogo. Assim que eu acendê-lo, vocês vão observar e depois vão me explicar o que foi que viram. Agora eu vou acender o fogo e vou colocar uma panela com água quente. O que vai acontecer? A água vai esquentar. E se observarmos a água neste momento, o que é que podemos perceber nela? Que está se mexendo e que tem bolhas. E não sai nada da água? Sai sim. Agora está saindo vapor, porque a água vai ferver. Muito bem. A água está prestes a ferver. Isto é, vai entrar em ebulição, porque aumentamos a sua temperatura com o fogo. Mas qual das duas é a água? A que está líquida na panela ou o vapor que está saindo? A água é a que está na panela e o que está saindo é o vapor. Não. Ambas são água. O que acontece é que está em dois estados diferentes. A matéria que nos rodeia pode estar em pelo menos 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. E além disso, pode passar de um estado ao outro. Neste caso, a água mudou do estado líquido para o gasoso. Esta mudança de estado se chama evaporação. E podemos passar de novo de gasosa a líquida? Podemos sim. E essa é justamente a segunda parte da experiência. Vejam o que acontece quando eu coloco a tampa da panela inclinada sobre ela. Formam-se gotas de água que voltam a cair na panela. Isso quer dizer que o vapor da água, ao bater contra a tampa, volta a se transformar em líquido e cai na panela novamente. A senhora disse que a matéria tem 3 estados. Já falamos do gasoso e do líquido. Está faltando um, o sólido. Excelente! Qual é o estado sólido da água? O gelo. Isso mesmo. Na louça eu fiz um esquema para que vocês vejam como é que a água passa de um estado para o outro. Eu já sei o que aconteceu com as bolinhas de naftalina. Passaram do estado sólido ao estado gasoso, que deixa este cheiro. Sólido, bolinha, gasoso, cheiro? O que é isso? É simples, Nath. Veneno para a traça. Tem chapéu e tem sardinha, tem papel e tem latinha, tem carcaças de torpedos, tem garrafas, tem brinquedos, tartaruga almoça plástico e na janta come elástico, mar de lixo estragado, com chouriço enlatado, ela vai te convidar pro banquete desse mar. Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse mar. Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse mar. Latinha com latinha, tudo dentro da caixinha, vidro com vidro e ninguém fica ferido. A cada dia cresce mais esse lixo, meu rapaz, esse mar de lixo, quase tudo vem da rua. Quem sabe aqui não tem alguma coisa sua? Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse mar. Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse mar. Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse mar. Não suje o meu lar, você pode me ajudar, tem trabalho pra limpar a sujeira desse
e hoje iremos falar sobre os estados físicos da água e suas mudanças. Então, a água, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Sim, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mas o que seria isso, sólido, líquido ou gasoso? Vamos começar aqui pelo líquido. O que é a água no estado líquido? A água no estado líquido é aquela água que nós encontramos nos mares, nos rios, na torneira. É a água que bebemos. Então, podemos classificar aqui como esse estado líquido. Vou colocar aqui a água que bebemos. A água que bebemos. Então, a água que bebemos, ela se encontra no estado líquido. E ela vai ter a forma do recipiente que eu colocar. Por exemplo, se eu colocar a água dentro de um copo, a água vai ter aquela forma, ela vai ter aquele volume do recipiente, vai ter o formato, a forma do copo. Se eu pegar essa mesma água e colocar em uma garrafa, ela vai ter o quê? A forma e o volume da garrafa. Então, o estado líquido é a água que bebemos. O estado sólido. O estado sólido é quando encontramos a água, o quê? Em forma de gelo. Onde é que nós encontramos a água em forma de gelo? Nas geleiras, neve, icebergs. Por exemplo, sólido, podemos colocar aqui o gelo, o cubo de gelo da nossa casa, né? O gelo, ele é sólido. Gasoso. Então, gasoso é quando a água ela atinge uma temperatura elevada. Como assim? Quando colocamos uma panela com água e ligamos o fogo, a água ela vai esquentar, ela vai começar a ferver. E essa água ela vai sair do estado líquido e ela vai começar a subir aquele vapor. Então, esse vapor é o estado gasoso. Então, gasoso nós podemos colocar aqui o quê? O vapor da água. Então, recapitulando, os estados físicos da água. Sólido, nós pensamos no gelo. Líquido, a água que bebemos. E gasoso, o vapor da água. Agora nós temos a mudança desses estados físicos. Essas mudanças, elas irão ocorrer quando houver a perda ou o ganho de calor. Como assim? Nós temos fusão. O que é a fusão? A fusão é quando a água ela passa do estado sólido para o líquido. Por exemplo, quando eu pego aquele cubo de gelo lá da minha geladeira e deixo ela em cima da pia, ela vai descongelar, não é isso? Então ela vai se tornar sólido para líquido, ela vai deixar de ser gelo e vai voltar a ser água. Então, fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, sólido para o líquido, fusão. Temos também vaporização. Vaporização é quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, aqui eu coloquei a água que bebemos. Então, vamos pegar essa água aqui e colocar na panela. Vai acontecer o quê? Vai subir aquele vapor da água. Então, é a vaporização. É quando nós pegamos a água, colocamos ela no fogo e conforme vai fervendo, vai subindo aquele vapor. Então, aquele vapor que vai subindo está passando para o estado gasoso. Então, aí é a vaporização. É quando passa do estado líquido para o estado gasoso.
Condensação. O que é condensação? Condensação é quando passa do estado gasoso e retorna para o líquido. Sim, lembra daquela água que está lá fervendo? Que subiu aquele vapor? Então, aquele vapor é o estado o quê? Gasoso. Não é isso? Aquele estado gasoso é aquele vapor que subiu. Se você pegar a tampa de uma panela e colocar ali em cima daquele vapor, na mesma hora, esse vapor que subiu, quando ele entrar em contato com a tampa fria, ele vai se tornar o quê? Líquido novamente. Então, por exemplo, eu tenho a água aqui fervendo, está subindo vapor. Estado gasoso. Coloquei a tampa da panela, tampa fria, aqui na tampa, na mesma hora, vai resfriar esse vapor e vai ficar o quê? Líquido de novo. Aqui dentro da tampa vai ficar cheio de pinguinhos, porque vai se tornar líquido novamente. Então, condensação é quando a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido. É quando ela volta do gasoso para o líquido. E solidificação. Solidificação é quando passa do estado líquido para o sólido. Então, o estado líquido é aquela água lá que nós bebemos. Então, solidificação. Eu pego o meu cubo de gelo, coloco água, está o quê? Líquido. Levo para o congelador e ela vai ficar sólida. Vai passar do líquido, da água, para o sólido. Isso é solidificação. Então, solidificação. Líquido para o sólido.